tempo vai passar e esse culto vai ficar no seu coração para sempre. Você vai ficar velhinho e vai lembrar das palavras que vão ser ditas aqui hoje, da parte de Deus. Então eu vou usar o seguinte tema para esse culto, olha lá. Lista de... Como é que é? Lista de prioridade. Esse é o tema da pregação de hoje. Preste bem atenção, porque às vezes você, se não prestar atenção, você vai se perder no entendimento. Então escute com toda a atenção. Quando a gente fala lista de prioridade, eu quero abrir essa mensagem dizendo o seguinte: você quer crescer em 2019? Você quer progredir em 2019? Você quer que os seus sonhos se realizem? Você quer que todos aqueles seus projetos saiam do papel e se tornem uma realidade na tua vida? Hein? Você quer mesmo? Eu estou perguntando e você está acanhado de responder. Eu penso que se você é uma pessoa que quer, gente, ninguém vai te impedir. Aí, ó, o amém está empolgante demais, né? Então eu vou repetir, você quer que esse ano de 2019, você quer crescer nesse ano? Amém. Ó. Você quer prosperar esse ano? Amém. Você quer que os seus sonhos se realizem? Amém. Você quer que aqueles seus projetos, aqueles projetos que estão no papel, saem do papel e se tornem uma realidade na tua vida? Amém. Pois bem, nós precisamos praticar alguns princípios. E eu vejo que um dos princípios, irmãos, que nós precisamos estar praticando, dentro desse tema, é organizar. Repete essa palavra. Se você quer tudo isso que eu falei aqui, você confirmou com o amém, então você precisa organizar. Organizar a sua vida. E para você organizar a sua vida, você precisa de uma lista de prioridade. Se você não tiver uma lista de prioridade na tua vida, a coisa não vai andar como você pretende. Porque as coisas não podem acontecer assim no susto. Sabe, de repente eu acordo, hoje eu quero isso. Não é assim que funciona, gente. Existe um planejamento. Existe uma prioridade que eu tenho que colocar na minha lista, porque tudo aquilo, preste atenção, que está na minha lista, eu vou priorizar. Eu vou dar mais atenção. Ou você acha que não é assim? É assim que funciona. Talvez você já tenha uma lista de prioridade, de coisas rotineiras, que você já está habituado a fazer, porque você tem aquilo como prioridade, ou não? Já é costume seu, é rotina sua. Você não abre mão daquilo de jeito nenhum. Por quê? Porque aquilo lá é uma prioridade que você tem. Entende isso? E você deve continuar. Claro, desde que essas suas prioridades sejam saudáveis. Venham produzir ou que estejam produzindo frutos. Está conseguindo entender? Então, a colheita daquilo que eu tenho como prioridade tem que me abençoar, tem que acrescentar, nunca subtrair, nunca diminuir, nunca me deixar triste. Está entendendo isso? Então, isso é um detalhe. Está marcando aí? Está anotando, pessoal, no coração, no papel, está anotando? Prioridade. Agora, será que não está na hora de você melhorar essa lista de prioridade? Aumentar, colocar outras prioridades? Porque, lembra da pergunta? Quer crescer? Quer que os sonhos se realizem? Quer que os projetos que estão no papel saem do papel e se tornem uma realidade? Então, para isso, você tem que projetar. Você tem que pôr na lista, porque tudo aquilo que está na lista de prioridade, nós damos muito mais atenção, temos muito mais cuidado de fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então esse é um ponto.
que é prioridade? Prioridade é tudo que você escolhe fazer com sua vida. Simples assim. Prioridade é tudo que você escolhe focar seu tempo, esforço e atenção. Simples. Repete comigo: focar seu tempo, esforço e atenção. Quando existe uma lista de prioridade, você foca. Você sabe que você vai ter que se esforçar para aquilo, dar atenção àquilo. Você sabe que você vai ter que empenhar tempo para aquilo. E aí as coisas começam a caminhar. Quem gostaria que 2019 fosse exatamente como 2018? Está vendo? Ninguém. Quem cala consente. Ninguém. Quem gostaria de repetir os mesmos erros cometidos em 2018? Ninguém. Quem gostaria que 2019 fosse um pouquinho melhor? Ninguém pensa num pouquinho melhor. Está conseguindo entender? Não tem pouquinho melhor, tem melhor. Que seja melhor 2019. Vocês estão conseguindo entender? Então isso é lista, eu tenho que ter uma lista de prioridades, você deve ter muitas e outras e outras. Quer ver uma coisa que você tem que pôr na sua lista de prioridade? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Timóteo, capítulo de número 5. Quem já achou? 1 Timóteo, capítulo de número 5. Posso ler? Olha aí, versículo 8. Como está escrito aí na sua Bíblia? Mas, se alguém não tem o quê? Cuidado dos seus, e principalmente dos da sua o quê? Família, o que acontece? Negou a fé, e é pior do que o infiel. O que tem que estar na minha lista de prioridade? A família. A sua família está na lista de prioridade, porque se ela não estiver, preste atenção, na sua lista de prioridade, você não vai empenhar esforço, você não vai dedicar seu tempo e não vai dar atenção. Ela vai ficando sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Agora, se a minha família está na minha lista de prioridade, gente, eu vou empenhar esforço, tempo e atenção. Diga: esforço, tempo e o que mais? E atenção. De novo, esforço, tempo e atenção. A família é uma instituição, ou para ficar melhor a frase, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Sabe lá o que quer dizer isso, gente? A primeira instituição criada por Deus. Igreja é uma instituição. Agora a família é a primeira instituição criada por Deus. Então eu preciso colocar na minha lista de prioridade a minha família. Porque se ela não estiver lá, eu não vou ligar para ela, não vou dar atenção a ela, não vou me preocupar com ela. Entende o que eu falo ou não? Tem gente que está fazendo o inverso, está colocando como prioridade os amigos, né?
Prioridade, está na minha lista. Sai do trabalho, vai para o boteco. Vai para os barzinhos. Vai passar um tempo com a amizade. É ou não é verdade? Chega em casa, podre, cansado, esgotado. Filho quer atenção, esposa quer atenção. Só que infelizmente, o homem está podre, cansado, esgotado, e não dá atenção. E a vida vai levando assim, ó. Que família é essa? Se tem prioridade, tem prioridade. Estou dando esse exemplo para você entender que pode ser outros e outros e outros, que está exatamente refletindo no mal-estar, não é nem bem-estar, está tendo mal-estar familiar constante, contínuo. A convivência não está ficando mais boa, está entendendo não? A convivência não está abençoada dentro daquela casa, o lar não está saudável, a casa não está saudável, está entendendo? A família não está saudável, porque está faltando a atenção, está faltando o diálogo, está faltando o olho a olho, está faltando a sentar-se juntos à mesa para um jantar juntos. Vocês conseguem entender? Está uma desarmonia, está um desencontro familiar. Nunca um encontro. Alguns vão para casa só para dormir, porque a prioridade já está no outro dia, que tem que acordar cedo e fazer outras coisas. Entende? Alguns têm dentro de casa, não uma esposa, não um marido, mas escravos, empregados. Cuida da minha roupa aí, faz a minha comida aí. Não sei se vocês estão entendendo. Mas por quê? Porque não está na lista de prioridade. Família foi a primeira instituição criada por Deus. E aquele que não cuida dela, está negando a fé e está dizendo o texto, se torna pior do que o infiel. Tem tradução que diz, se torna pior do que o descrente. Você já conheceu, já viu uma pessoa incrédula? É difícil, né? Não tem incrédulo. Já ouviu falar em ateu? Aquele que não acredita em Deus? É pior do que uma pessoa dessa. Quem não cuida dos seus. Então, queridos, a família tem que estar na minha lista de prioridade. Quer ver uma outra coisa que precisa estar na minha lista de prioridade? Abre aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Só voltar. Volta que você já está do lado aí do 2 Tessalonicenses, é o vizinho da esquerda, né? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Qual o capítulo? 3. Posso falar ou deixa para o ano que vem? Está longe, né? Versículo de número 10, pode ser? O que está escrito no 10 e no 11? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Isso que, Paulo? Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam o quê? Desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Alguém já ouviu falar no vagabundo? Alguém já ouviu falar no preguiçoso? Alguém já ouviu falar no à toa? Já ouviu essas expressões? Vagabundo. Isso é um à toa mesmo. Você viu que o Paulo diz? Que quem não trabalha, não come. E Paulo aqui está chamando a atenção dos tessalônicos, dizendo, eu já ouvi, chegou aqui para mim, que vocês andam não trabalhando. Andam desordenadamente, fazendo coisas vãs, à toa.
Por que não vai trabalhar? E alguém diz, mas não tem emprego. Mas eu não consigo, gente. Aí você olha para a rua e vê aqueles catador de papelão, e o outro carregando não sei o quê, e o outro com deficiência física, dando duro. Esses dias eu vi um vídeo de um pedreiro fazendo a parede, não tinha, acho que as duas pernas, se não me engano, ou uma perna, não me lembro muito bem, mas era aleijado, e estava lá empenhando, trabalhando, fazendo a casinha. Está conseguindo entender? Já viu aquela frase assim, ó, que é muito comum, popular até, que diz assim, esqueci o que eu ia falar, esqueci da frase, lembrei, acho que é mais ou menos, só não arruma, quê? Quem não quer? É essa a frase? Acho que é essa, só não arruma trabalho quem não quer. Aí, só não arruma quem não procura, porque se procurar, acha. É assim? Então, o que tem que estar na minha lista de prioridade? Trabalho. Eu preciso trabalhar. Gente, não tem coisa melhor do que você ser uma pessoa digna. Saber que você está tirando de algum lugar um sustento, que está mantendo a tua vida, mantendo a tua casa, mantendo a tua família. Isso é prazeroso. Entende o que eu falo? Então isso é prazeroso. Então tem que estar na minha lista de prioridade o quê? Trabalho. Porque se eu não trabalhar, Paulo está dizendo, não coma. É simples. Outra coisa que precisa estar na minha lista de prioridade. Abra a tua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 6. Volta também aí. Volta, vai voltando que você vai chegar em 1 aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos também. De 1 aos Coríntios, capítulo 6. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 aos Coríntios, capítulo 6. Uma outra coisa que precisa estar na minha lista de prioridade. Quem está conseguindo entender? Então vamos ler 2 versículos, o número 19 e o versículo 20. Vocês conseguem ler comigo? Só 3 pessoas, tá um negócio que... Achei que em 2019 ia melhorar esse número de gente. Não é? Vamos lá, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Repete assim comigo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora preste atenção. Sabe o que tem que estar na minha lista de prioridade? Marque aí: saúde. Pegou? O que tem que estar na minha lista de prioridade? Saúde. Saúde. Irmãos, repete assim comigo: o meu corpo é tão importante que Deus o chama de templo. Não entendeu, né? Vou repetir. O meu corpo é tão importante que Deus o chama de templo. Deus o chamou de templo. E aí o texto seguinte diz que eu tenho que glorificar a Deus no meu o meu corpo tem que glorificar a Deus. Saúde tem que estar na tua lista de prioridade. E por que eu tenho que colocar lá na minha lista de prioridade de saúde? Senão eu nunca vou ao médico. Senão eu nunca vou fazer um check-up. Você conhece alguém que nunca vai ao médico?
Você conhece algum homem que foge de médico? Que não vai fazer os exames rotineiros que tem que fazer? Os anuais, pelo menos? Conhece algum que corre do... Quem? Urologista? Mulher não. Vai em cima e não está nem aí e está lá. O homem não procura o urologista. É que o exame da próstata faz. Qual é o problema? Cuide da tua saúde. Porque o teu corpo é chamado de templo por Deus. Deus deu um nome para ele, templo. E ele está dizendo que eu tenho que glorificá-lo com o meu corpo. Se eu estivesse hoje doente, eu estaria aqui pregando? Gente, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Toma banho. Você conhece alguém que não toma banho? Que de vez em quando toma? No frio principalmente, quando chega o frio, que é um negócio ruim, né? Tem gente que não cuida do corpo. Não se preocupa colocar um desodorante debaixo do braço, para pelo menos representar a família. Ou representar a sua empresa numa reunião. Ou representar a sua igreja num congresso. Agora, ou representar o Senhor Jesus. Não custa nada tacar um negócio debaixo do braço, desodorante. Consegue entender, gente? Por que não cuida da saúde? Saúde bucal. Por que não tira os tártaros que está aí na boca? Eu não tenho cárie, mas tem tártaro. Eu estou falando coisas aqui, gente, que parece que é bobeira, né? Besteira, né? Mas, gente, tudo isso reflete. Sabia disso? Tudo isso reflete. Então vamos cuidar do corpo. Tem que estar na minha lista de prioridades. Saúde. Preciso organizar minha vida na questão saúde. E não tem que procurar um médico quando eu estou sentindo dor ou passando mal. Já vai fazendo aí uns exames, vai vendo como é que está teu colesterol, entendeu não? Aquele negócio do sangue lá, como é que chama? Hemograma, mas tem um outro nome. Glicerina, aquele negócio aí. Como é que é o nome desse negócio? Diabetes? Açúcar no sangue? Por que não vê, não investiga, não observa? Tem gente que está morrendo, está comendo açúcar, está morrendo, e não vai no médico para saber que não pode. Tem que controlar. Eu conheci um amigo meu, gente, que estava quase morrendo, ele não sabia que estava com um problema de diabetes. Quando ele foi ao médico, ele viu que ele já estava ficando debilitado, o médico tomou um susto, não sei como é que você não morreu. Sabe que negócio alto? Está conseguindo entender ou não? Outra coisa que precisa estar na minha lista de prioridade. Abra Lucas capítulo 21. Nós já estamos finalizando, viu, irmãos? Fique tranquilo que já estamos encerrando. Fique calmo, não se preocupe com essa tribulação. Não. Se está difícil, não perca o ânimo, não. Se o coração pede ajuda, a alma quer calma. Deus cura feridas e ainda te dá nova vida. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Vou declarar sobre ti, você vai ver sobrenatural acontecer na sua vida. O que eu falei? Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Quero ler 2 versículos com vocês. 37 e o 38. E de dia ensinava no templo. Quem aqui de dia ensinava no templo? Jesus. E à noite, saindo, ficava no monte chamado das
oliveiras. E todo o povo ia ter com ele de manhã cedo, para o ouvir. Então, todo dia, Jesus, pela manhã, ia ao templo cultuar, fazer culto. Uma outra coisa que precisa estar na minha lista de prioridade, o quê? Igreja. Se você não colocar isso na tua lista, você não vai vir na igreja. Não pegou, né? Anotou? O que eu falei? Por que tem gente que leva a vida espiritual avacalhada? O que é isso, pastor? De qualquer jeito. Que não está nem preocupado com nada. Por que a pessoa não tem compromisso com Deus? Está sem compromisso com Deus. Leva de qualquer jeito, porque não está na lista de prioridade. Porque se você estivesse na lista de prioridade, ela ia ter o temor de não deixar a sua vida espiritual vagando por aí. Por quê? Porque ela depende de Deus, irmãos, para sobreviver. Nós dependemos de Deus para sobreviver. E vamos um pouco mais além do que isso, que eu acho que essa frase ainda é muito fraca. Mas a grande verdade é que todos nós aqui precisamos de Deus para ir para o céu, para morar com Jesus. Então, se a minha vida espiritual está descomprometida, de qualquer jeito, levando, empurrando com a barriga, gente, isso pode estar comprometendo a minha própria salvação. E é na igreja que a gente recebe ensinamentos. Se você não estivesse aqui hoje, você estaria perdendo o que está sendo ensinado. Você acha que o que está sendo ensinado aqui hoje vai ser proveitoso para a sua vida? Você vai levar para a tua vida? Porque é o que eu disse no início, se eu quero crescer esse ano, se eu quero melhorar esse ano, se eu quero tirar do papel todos os meus projetos para que eles se tornem realidade, se eu quero que os meus sonhos se realizem e tal, irmãos, eu tenho que ter uma lista de prioridade. Porque só assim eu vou empenhar o meu esforço, o meu tempo e a minha atenção naquilo ali, porque está lá. Por que eu acordo todo dia cedo, faço a minha higiene, me preparo, tomo meu café e sigo para o trabalho? Porque está lá, eu tenho que fazer isso. Então, se eu colocar igreja, eu tenho que saber, eu tenho que ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Mas para quê? Para quê? Jesus ia na igreja. O maior exemplo é esse. Jesus cultuava. Jesus ensinava no templo todas as manhãs. Está entendendo? Se não fosse importante igreja, como alguns crentes desviados, chegam a dizer isso, né, buscar Deus em casa mesmo, isso é crente desviado. Para pensar assim, falar assim, é crente desviado. Deus está em todo lugar, eu busco a Deus em casa mesmo. Isso, faz isso, depois você me conta daqui 5 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, como é que está a tua vida espiritual. E como é que ela estaria se você estivesse congregando, frequentando assiduamente. Como que você teria crescido? Está conseguindo entender isso? Então vamos prestar atenção. Eu preciso pôr na minha lista de prioridade o meu culto a Deus. Eu preciso ir na igreja, eu tenho que congregar. Vocês estão conseguindo entender ou está difícil? Porque se não tiver, gente, a igreja para mim vai ser como um shopping. A hora que eu quiser eu vou lá no shopping dar umas voltinhas. Não está na minha lista de prioridade. Faço o que eu quero da minha vida. Aí. Sabe uma outra coisa que tem que estar na minha lista de prioridade? Mateus capítulo 6 e a gente encerra. Para você tomar café. Mateus capítulo 6. Já estou encerrando. Quem está crendo? Mateus capítulo 6. E vamos ler aqui alguns versículos. E nós vamos encerrar. E vamos fazer tudo para a glória de Deus. Mateus capítulo 6. Gente, olha o cuidado de Jesus para conosco, hein? Marque bem isso. Presta atenção. Começando pelo versículo 28. Ó. Aí começa assim, ó. E
Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que tem que estar na minha lista de prioridade? O reino de Deus. Quando eu coloco na minha lista de prioridade o reino de Deus, eu vou me empenhar esforço, meu tempo e minha atenção. Irmãos, quando está na minha lista de prioridade o reino de Deus, e eu coloco ele em primeiro lugar do que tudo na minha vida, ele se encarrega em me acrescentar o que me falta, o que eu necessito. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar da tua vida. Ou seja, coloque as coisas de Deus, o que é sagrado, que vem de Deus, em primeiro lugar da tua vida. Porque quando eu coloco o reino de Deus, as coisas de Deus, tudo que está relacionado a Deus, isso é reino, em primeiro lugar da minha vida, eu não preciso ficar inquieto com o que eu vou comer ou beber, vestir ou não vestir, porque Deus se encarrega em suprir as minhas necessidades. Por quê? Porque eu estou dando atenção ao reino dele. Dê atenção ao reino de Deus e Deus dará atenção a você. Essa frase é forte. Vamos acordar aí, gente? Repete assim: dê atenção ao reino de Deus, e Deus dará atenção a mim. É isso. Precisa estar lá na lista. Se não tiver na lista, não vai funcionar. Aí depois eu vou vir correndo para Deus me ajudar, não é isso? Pode ser tarde, né, gente? Igual a pessoa que não vai no médico. Quando vai no médico, toma aquele susto, vem um diagnóstico não muito bom e que já não tem muito mais chance e poucos dias de vida, já é tarde. Gente, posso te falar uma coisa? Uma coisa? Não? Beleza, deixa para o outro ano. Posso falar ou não posso? Irmãos, vou te falar um negócio. Você não imagina. Mas Deus está com uma vontade de abençoar a gente, de suprir, de prover nossas necessidades. Ele só está esperando que eu funcione para Ele. Ele só está esperando isso. Que eu pego o seu reino e dedico. Eu olho um pouco mais para o reino de Deus, para as coisas de Deus.
Sabia que esse é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? É amar a Deus acima de todas as coisas? Depois desse vem um maior, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia Sagrada, o amor de Deus se resume nesses dois mandamentos: ama a Deus e ama o próximo, mas primeiro a Deus. Então faça isso com gosto, com vontade. Sabe por quê? Sem você fazer muito esforço, como Jesus disse, igual o lírio dos campos, eles não trabalham nem fiam, e Deus veste. Você não vai precisar se matar tanto, se empenhar tanto, lutar tanto para conseguir alguma coisa. O fato de você estar colocando o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, irmãos, é natural, as coisas vão fluindo, vai acontecendo. Deus vai te dando. Está entendendo? Já viu aquele texto lá em Deuteronômio que fala assim, que as bênçãos, elas te seguirão? Não é você que tem atrás dela, é elas que vão vir atrás de você. Mas isso só será possível se eu estiver colocando o reino dele em primeiro lugar. Aí ele vai me acrescentar as outras coisas. Para que isso aconteça, eu tenho que colocar isso na minha lista de prioridade. Se não tiver lá, gente, eu não vou dar atenção, eu não vou ter tempo para aquilo, não vou empenhar tempo, não vou empenhar esforço nenhum, nem atenção para aquilo, porque não está lá. Irmãos, de coração, em nome de Jesus eu falo, que 2019 seja diferente para a tua vida. Cria uma lista de prioridade e começa a investir naquilo. Eu tenho prioridade disso, esse ano eu vou comprar o carro, coloca na lista. Se você não colocar na lista, não adianta ficar só na cabeça. Essa é que é a verdade. Eu desejo comprar um carro, então se desejar não vai acontecer nada, você tem que pôr na lista. Porque estando na lista você sabe, eu tenho isso aqui, esse objetivo, eu tenho esse foco esse ano. Entendeu não? Eu tenho esse foco, esse ano eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho que trocar o meu carro, esse ano eu vou reformar o meu apartamento, a minha casa, esse ano nós vamos fazer uma viagem, esse ano, se você não colocar na tua lista, não vai ter foco, não vai ter tempo, não vai ter atenção, e não vai ter esforço, porque não está lá. Não sei se vocês estão entendendo. Não está lá. Tem que colocar. Esse ano eu vou guardar dinheiro, começar a guardar dinheiro desde agora, de janeiro. Bota na lista. Esse ano eu vou emagrecer, quero emagrecer 20 quilos. Coloca lá. Vou emagrecer 20 quilos, tem que estar na lista. Parece que é bobeira que eu estou falando, né? Mas se não tiver lá, você não vai lutar. Coloca na lista. Esse ano eu vou ganhar uma alma para Jesus. Se você não colocar, meu filho, você vai só pensar em si mesmo, em você mesmo, mais ninguém. Mas se você colocar, não, esse ano eu tenho que ganhar uma alma, eu tenho que converter uma pessoa. Está conseguindo entender? Irmão, se eu quero que esse ano a igreja, corpo e família, cresça, amadureça, desenvolva, eu preciso criar minha lista como pastor da igreja de prioridade. Vou acrescentar esse ministério, vou melhorar esse, vamos investir nesse, vamos trabalhar esse aqui, vamos preparar um líder para esse aqui e esse. Se eu não criar minha lista, vai passar o ano e a gente vai continuar nessa mesmice. Vai continuar, o ano vai continuar e vai ficar a mesma coisa. E nada vai acontecer. Está conseguindo entender? Captou? Então aplauda Jesus.